ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje pela manhã estivemos aqui na celebração da festa dos tabernáculos numa visão cristã. Porque por esse período também os judeus, eles celebram a festa dos tabernáculos, mas a festa dos tabernáculos, numa visão judaica, é uma festa de uma esperança messiânica. Eles estão esperando que o Messias venha. A nossa é uma festa no cumprimento da profecia, porque nós sabemos que o Messias já veio, que Jesus já veio, e que nós esperamos ao Senhor, mas esperamos que Ele volte. Esperamos que Ele volte. Não que Ele venha, mas sim que Ele volte. E a ênfase, este ano que demos a celebração da festa, é a ênfase numa festa de alegria. Essa é uma festa que Jesus participou. O Evangelho de João chama essa festa, a festa do tabernáculo, da grande festa. No dia da grande festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É o que o Senhor fez nesta festa, que não era uma festinha, que eu poderia dizer, até mesmo numa linguagem bem carioca, era um festão. Porque eram 7 dias de festa, e continuam sendo 7 dias de festa. A chamada Festa das Cabanas, ou Sucote, né, onde nos lembramos, inclusive, da fragilidade humana, da dependência, como peregrinos que somos nesta terra, dependentes do Senhor. Assim como o povo de Israel, ao caminhar pelo deserto, peregrinando pelo deserto, dependiam do Senhor. Mas entrando na terra, se cumpriu a palavra do que Deus mesmo nos diz: se me ouvirdes e me escutardes, comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Tabernáculos, ou esta festa das cabanas, ela celebra as colheitas de outubro, e que os frutos mais importantes são aqueles que citamos pela manhã, e eu volto a citar agora, que era a romã, que era a uva e a tâmara. Todos eles frutos que simbolizam prosperidade e abundância. Então, isso são promessas de Deus, porque todas as festas, elas foram celebradas antes de entrar em Canaã. Elas já eram celebradas, e celebradas anualmente, de modo que dezenas de festas dos tabernáculos foram celebradas antes de entrarem os israelitas na terra que Deus lhes havia prometido. E eles, portanto, celebravam a colheita. Eles celebravam a colheita sem terem sequer feito uma colheita, porque estavam no deserto. Isso é uma celebração de uma promessa. Isso é uma celebração de fé, porque eles não tinham nem a uva,
nem a romã, nem a tâmara, mas eles celebravam como se já tivessem todos esses frutos, mas ainda estavam no deserto. Ainda estavam no deserto e tudo o que eles tinham era o maná. Mas eles tinham, além do maná, a promessa. E quem tem fé na promessa, já vive a promessa antes de obter a promessa. Então, eles se regozijavam, jubilavam. Hoje nós falamos sobre esse jubilar, que a Bíblia mesmo fala sobre a colheita, que diz: quem sai semeando e chorando voltará. Em algumas versões diz alegre, mas a versão mais fiel ao sentido voltará em júbilo, trazendo os feixes. Júbilo não é uma mera alegria, é um regozijo. E o regozijo é alegrar-se, é gozar-se, como uma alegria sobre outra alegria, sobre outra alegria, numa intensa alegria, que, como dissemos, é uma explosão de alegria que nos leva a uma verdadeira e plena felicidade. De modo que no deserto, nas cabanas, nas tendas, o povo celebrava a festa das tendas. E que na terra prometida, eles voltavam a armar tendas, não precisando mais habitar em tendas. Já habitavam em casas, mas eles voltavam a armar tendas para se lembrar da provisão divina, do sustento divino. E, acima de tudo, se alegrar, não apenas na colheita, mas se alegrar muito mais nas promessas. No que eu e você temos nos alegrado? Será que nós temos nos alegrado apenas com as realizações? Que veja que isso é bom. Se alegrar com realizações é bom. Ou nós temos nos alegrado naquilo que os nossos olhos ainda não viram, mas que nós cremos de todo o coração que veremos. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu digo, sem medo de errar, que os olhos não viram, mas verão. Os ouvidos não ouviram, mas ouvirão. Nunca penetrou no coração humano, mas vai penetrar no coração humano, ou seja, o coração vai conhecer o que Deus tem preparado para nós. No que você crê mais? Na promessa ou na realidade? Eu não estou dizendo para sermos pessoas que vivem fora da realidade, mas pessoas que vivem não apenas no natural, mas no sobrenatural, que por isto vivem acima da realidade. Deixe-me dar um exemplo. Quando Deus te dá uma promessa, Ele não te dá apenas uma promessa. Uma promessa deveria ser um compromisso, mas muitas vezes, e principalmente promessas humanas, são intenções, até boas intenções. Mas quando Deus te dá uma promessa,
Ele não está apenas se comprometendo, ele não está apenas revelando o desejo dele para você. Deus está garantindo. É diferente. Promessa, e até a palavra promessa, ela se confunde na língua hebraica com a palavra aliança, pacto, que Deus jura por si mesmo, não tendo quem seja maior do que ele para jurar, ele jura por si mesmo. O que ele prometeu, é isso que está escrito. Ele fará. Por que podemos nos alegrar na promessa? Porque a promessa de Deus é garantida por Deus. Quando Paulo vive aquele naufrágio, Paulo vai dar na ilha, e enquanto Paulo alimenta o fogo daquela fogueira através de galhos, ramos secos que Paulo recolhe, ele então estava preocupado em avivar a chama, em manter vivo ou acesa a chama, o fogo. Diz que uma serpente, uma víbora, uma serpente mortal, o pica, o ataca. Paulo tinha uma promessa. A promessa é: você irá a Roma dar testemunho de mim. Paulo tinha uma promessa de Deus, que ele iria a Roma. Ele mesmo falou, antes do naufrágio, no meio da tempestade, que era um tufão, Paulo disse: não temam, nenhum de vocês perecerá, porque eu tenho que ir a Roma. Eu vou a Roma. De modo que ninguém vai perecer por minha causa, por causa da promessa. E onde há uma promessa, escute-me bem, uma promessa divina, existe um propósito divino. E quando você tem a segurança da promessa, você tem a segurança de, vivendo ou esperando a promessa em fé, você viver o propósito em Deus. Como eu posso viver o propósito? Vivendo a promessa. Deus tem uma promessa na vida de Paulo. Então o propósito está na vida de Paulo. E você tem que descobrir claramente o seu propósito. Deus nunca irá te prometer o que está fora do teu propósito. Deus vai prometer a você o que está dentro do teu propósito. Foi por isso que Deus, quando falou com Josué, prometeu segundo o propósito que Deus tinha para Josué: não temas, eu serei contigo, como fui com Moisés, eu serei contigo. Tu farás esse povo possuir a terra que sobre juramento eu prometi dar. Ou seja, a promessa. E ele estando e vivendo a promessa, ele estava vivendo o propósito. E o que acontece quando você vive o propósito? Quando você vive a promessa, você tem uma alegria que vem de uma segurança inabalável de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito.
não é apenas que amam o Senhor, mas que são chamados segundo o seu propósito. E quando você está no seu propósito, quando você está confiante na promessa de Deus, mesmo que a realidade diga a você, isso é impossível. Às vezes, fé não é uma questão só de crer. Eu vou dizer uma coisa aqui que espero que você não ache que é uma heresia. Fé também é descrer. Explico melhor. Paulo foi mordido por uma víbora. Ou ele vai crer no fato, um fato real. Ele foi mordido pela víbora. O que todos esperavam? Que ele adoecesse, inchasse e morresse. E o que aconteceu? Nada disso. Nem adoeceu, não inchou e muito menos morreu. Porque Paulo preferiu crer mais na promessa do que no fato, na realidade. Mais em Deus do que na víbora. No que você está crendo? No fato ou na realidade? Fato. Paulo foi mordido por uma serpente. Nem tudo que é real na minha vida necessariamente terá que ser uma verdade na minha vida. Mas tudo que Deus promete é uma verdade na nossa vida. Então, no que eu crerei? Abraão e Sara tinham uma promessa. E quando chegaram ao ponto de não mais ter condições de que a promessa se cumprisse, a saber, Abraão estava com 100 anos, Sara estava com 90, não havia mais como nem ele engravidar a Sara, nem Sara ser engravidada por ele. Abraão creu. Creu no quê? Na promessa. E a Bíblia diz que Abraão creu que Deus era poderoso para cumprir todas as suas promessas. Sabe o que aconteceu no dia em que Abraão creu? A Bíblia diz que Abraão pôs o rosto em terra e riu. Todo mundo fala que Sara riu, mas Abraão também riu. Sara riu do absurdo e Abraão riu por causa do regozijo que vem da fé. Aleluia! Ele não riu porque não creu, ele riu porque creu. Ele se alegrou, porque disse: Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E nisto é que nós tomamos, da onde paramos hoje pela manhã, no regozijar, que é ter esse gozo que vem de Deus, que nos fortalece. Sabe? Diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso tem um duplo sentido. O primeiro sentido é de que quando somos fortes, Deus se alegra. E o segundo sentido, que é o mais conhecido, é que Deus se alegrando, nós nos fortalecemos. Ou de que nos alegrar no Senhor nos fortalece. E isto, regozijar, eu direi a você, é um mandamento. Você fala, como? Que mandamento é esse? O que eu conheço é: não matarás, não adulterarás. Muitos dos mandamentos e são, melhor dizendo, iniciados por não.
não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Outros mandamentos são diferentes, que é: lembra-te do Senhor, o Senhor teu Deus, ó Israel, só Ele é Deus, o Senhor teu Deus é um. Então, esses são mandamentos que nós entendemos mais, mas no Novo Testamento, Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é um mandamento. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma ordem para você e para mim. E a ordem é: alegrai-vos e alegrai-vos de novo. E se eu me alegro e me alegro de novo, eu não só me alegro, eu me regozijo. Eu me regozijo. E muitos dos termos que nós encontramos como alegria, na realidade, se nós fôssemos traduzir literalmente, é regozijai, é jubilai, que é uma alegria intensa, interna e de origem sobrenatural. Porque veja bem, alegrai-vos sempre. Não alegrai-vos apenas quando tudo vai bem. Alegrai-vos apesar das circunstâncias. Fui mordido por uma víbora. Azar dela. Azar dela. Eu gosto muito de filmes de ação, então, e principalmente os filmes de ação, que agora que eu tenho 65 anos, eu posso falar assim, da velha escola. Eu sou da velha escola. Então, os meus filmes de ação são de Schwarzenegger, são de Sylvester Stallone, e acima de tudo, Chuck Norris, que é pastor hoje. E você já imaginou você estar na igreja pastoreada por Chuck Norris antes na linha? Porque, afinal de contas, Chuck Norris, o Braddock, é o teu pastor. E pancada não te faltará, não é? Porque ele é o teu pastor. Então, Chuck Norris, ele é um mito, praticamente, dentro da cultura norte-americana. E há um tipo de piada que até fizeram no segundo filme dos Mercenários, que ele participou, que é muito engraçado, que disseram: pensei que você estava morto, e ele disse: de fato, eu fui mordido por uma serpente, e depois de 7 dias agonizantes, ela morreu. E eu disse: ó, Chuck Norris, Paulo ainda era mais durão que você, porque a serpente que o mordeu, morreu no dia. Na hora, porque ele sacudiu a serpente no fogo. No fogo. Não creia na víbora, creia na promessa. E alegre-se na promessa, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Mesmo que Deus esteja dizendo para você, quando você é um Abraão com 100 anos e não tem mais como gerar um filho, disse: daqui a 1 ano eu volto e Sara terá nas mãos um filho de Abraão. E Abraão ri, mas ri de cair, porque literalmente Abraão riu de cair, porque ele caiu no chão rindo. Eu não posso afirmar, mas eu imagino Abraão rindo, 25 anos esperando, e Deus diz: é agora. E Abraão começa a rir. Ele estava se alegrando. Esse tipo de alegria, esse tipo de regozijo de fé. Porque Deus
não é só o meu fiador. O fiador paga a minha dívida. Ele não me dá apenas a paga da fiança. Ele me dá a garantia. Qual é a diferença de uma garantia e de uma fiança? A fiança, o fiador paga a minha dívida. O garantizador, vou chamar assim ao Senhor, garante o meu lucro. Garante o meu lucro. De modo que quando Deus me dá uma promessa, ou nos dá uma promessa, Ele garante que a promessa se cumprirá. Venha comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo de número 20. Porque todas as promessas de Deus, veja, não algumas, não grande parte, mas todas, versículo 20 do capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também, por meio dele, se diz o amém, aleluia. Todas as promessas têm nele o sim, por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus. Aleluia, Pai. Esta é a certeza. Promessa de Deus não é uma possibilidade. Promessa de Deus é uma fatalidade. Vai acontecer. É fatal que essa promessa se cumprirá. Porque Deus prometeu. Porque Deus disse. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se engane. Vamos ao livro de Números, no capítulo 23. E veja o que o versículo 19 diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia, ou em algumas versões, para que se engane, se equivoque. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Obviamente que não. O que ele prometeu, algumas versões traduzem assim: ele fará. O que ele disse, ele realizará. Meus irmãos, nós descansamos confiantemente, cheios de fé e de esperança, na soberania, vou até ser exagerado, absoluta do Senhor. Ele é soberano. O que Ele quer, se faz. O que Ele promete, se cumpre. O que Ele diz, se realiza. E disse Deus. Não é assim que começa? Haja luz. E houve luz. E assim se fez. O que Deus diz, ouça o que é uma promessa. Uma promessa é o que Deus nos diz. Não é promessa de homens. Homens podem mudar de ideia.
desistir de promessas, de compromissos. Deus não. Porque Deus é fiel. E nem a infidelidade do homem anula a fidelidade de Deus. Mas quando Deus promete, Ele diz. E disse Deus: haja luz. E assim se fez. Promessa com Deus, você tem a segurança que ela não será feita, que ela já foi realizada. Tudo que eu tenho que fazer é possuir a promessa. Porque a promessa não vai existir, ela já existiu. É interessante que quando Zacarias, e não estou falando do profeta, eu estou falando do sacerdote, pai de João Batista, o anjo se aproximou dele e disse: não temas, Zacarias, porque as tuas orações foram ouvidas, e a tua mulher dará à luz um filho. Ele porás o nome o quê? De João, que foi conhecido como João o Batista. Tuas orações foram ouvidas. Porém, se eu vou ao Velho Testamento, eu encontro uma profecia sobre a vinda desta criança, que era João o Batista, que diz: eu sou a voz, é assim a profecia, que clama do deserto. Afinal de contas, note bem, mais de 400 anos antes de Zacarias, pai de João Batista, orar pedindo um filho, João Batista, Deus já havia prometido dar o que ele, 400 anos depois, pediria. Se isso não mexe com você, mexe comigo. 400 anos antes, um dia, Zacarias vai orar. Deixe-me aproveitar e prometer que eu vou dar. Zacarias não existia. Mas Deus, soberanamente, aleluia, disse: eu me comprometo em dar. E quando Deus promete, Ele garante. Não há como uma promessa de Deus não se cumprir. Mais uma vez eu digo aqui, o que Ele disse, Ele cumprirá. O que Ele prometeu, Ele fará. É o que diz a palavra, e é o que eu creio na palavra, e por isso eu posso me alegrar na promessa. E não só no cumprimento. Eu já posso viver hoje a alegria da promessa. Ou nós não vivemos hoje a alegria da glória. Eu ainda não estou na glória e não estou com pressa. Não estou com pressa. Eu sei que um dia chegará. E eu direi no dia que chegar: que bom, chegou. Não sei como será, mas eu sei que até a minha morte, assim eu oro, há de glorificar ao Senhor. Porque quando Jesus falou de Pedro, diz: com que tipo de morte ele glorificaria ao Senhor? Tem gente que quer glorificar o Senhor com a sua vida. Glória a Deus, e tem que ser assim. Mas glorifiquemos ao Senhor até com a nossa morte. Em tudo que façamos, quer em palavras
quer em atos, façamos para quê? Para a glória de Deus. De modo que quando eu tenho essas promessas que estão totalmente baseadas em Deus, a fonte dessa promessa e desse regozijo na promessa é uma fonte divina, que vem de uma íntima conexão com aquele que me prometeu e que cumpre a sua promessa. Como eu disse, regozijar-se, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É mandamento e tem que se tornar hábito, porque é sempre. Eu tenho que estar sempre. E por isso, ela tem que ser o quê? Uma expressão de fé. Eu creio que aquele que prometeu é poderoso para cumprir o que ele me prometeu. De modo que não há em mim dúvida, mas eu confio, porque não há como falhar. Meus irmãos, que descanso é confiar na onipotência de Deus. Que descanso é confiar na soberania de Deus. Como eu disse, promessas são compromissos e intenções. E às vezes não passam de intenções. Quantas pessoas... Hoje tivemos a renovação de votos aqui pela manhã do pastor Júnior, da esposa dele, Renata, e a gente, quando se casa, faz promessas. Eu te prometo. É tão interessante, eu que sou pastor e faço casamento, é tão interessante ver a cara, e com todo respeito, muitos deles uma cara de bobo. É uma cara de bobo. Então fica todo mundo meio... Eles estão em outro mundo. Em outro mundo. Estão quase que aéreos. As contas ainda não chegaram. Eles estão aéreos. E naquele momento eles estão num deleite. E um olhando para o outro. E é tão lindo isso. E a gente não devia perder isso. Nunca. Nunca. Deveríamos manter isso. Então, ele promete: eu te prometo, eu farei isso, eu serei assim na tua vida. E o outro cônjuge diz também promessas, e são coisas tão lindas, que um diz para o outro e tudo. São desejos, são intenções. Mas Deus, o desejo de Deus, já é a realização. Porque o que Deus promete, como eu disse, não apenas Ele promete e você espera que um dia se realize. Quando Ele promete, Ele já fez. Ele já realizou. Falta acontecer na nossa vida. E vai acontecer na nossa vida. Nós temos que entender que a promessa divina é uma declaração de uma garantia divina feita por Deus e que expressa o quê? A sua vontade e um compromisso inabalável com um resultado futuro, como eu disse, fatal. Deixe-me dizer uma coisa. Você, literalmente, deixe-me usar uma expressão que agora vai parecer uma heresia. Você está amaldiçoado de ser abençoado. Você não tem escolha. Porque a bênção de Deus é mais poderosa do que qualquer maldição. E quando Deus diz que vai te abençoar,
desiste, nem você impede que Deus abençoe, porque a Bíblia diz: eu abençoarei quem eu quiser abençoar. Essa é uma expressão de graça. Eu abençoarei quem eu quiser. Em primeiro lugar, ele está dizendo para mim: você não tem nada com isso. Eu abençoo quem eu quero. E se eu quero te abençoar, eu te abençoo. Mesmo que eu diga a Deus: eu não mereço. Novidade, nenhum de nós merece. É por isso que é pela graça. Nenhum de nós merece, mas Ele nos abençoa. E é por isso que quando eu estou vivendo a promessa, eu vivo o propósito. E quando eu vivo o propósito, como eu disse, tudo coopera para o meu bem. Tudo que me parece bom, e mesmo que não me parece bom, toda circunstância. Porque existem milagres, que eu digo que são milagres visíveis, mas eu gostaria de falar para você que existem milagres invisíveis. Milagres claramente perceptíveis e milagres imperceptíveis, mas que são milagres, porque são frutos da atuação sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe, um milagre visível, eu acho que foi como abrir o Mar Vermelho. Ou invisível nisso, né? E é um milagre visível. Mas e um milagre que às vezes é imperceptível? Como o dia, ali no livro de Esther, que lá estava Mordecai, num lugar, chorando, lamentando da sua parente Esther, que fora levada, e ele estava no lugar certo, na hora certa. Quem é que pôs ele ali? E ele escuta o plano de assassinar o rei, e aquilo era algo que ele não podia ter ideia, que tudo na sua vida estava cooperando para o seu bem. Ele estava naquele lugar, e ele falou, e foi registrado, que ele salvou o rei, e aquilo no futuro trouxe bênção para ele. Era tanto milagre como ressuscitar um morto, porque foi Deus que colocou ele ali. Eu posso não saber, mas Deus está trabalhando a meu favor. Por isso todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E se eu tenho tamanha certeza, tamanha convicção na vontade de Deus de me abençoar, e por isso eu tenho segurança e confiança, e por isso eu me alegrarei. É por isso que Paulo consegue cantar na prisão, porque ele sabe que aquilo não é à toa, que aquilo é um milagre de Deus. O milagre de Deus não foi só o tremor de terra e abrir as celas. O milagre de Deus foi Paulo e Silas cantando na prisão, na confiança total nas promessas de Deus, que vem de um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Esta é a prática de uma palavra de quê? De fé. E por isso, nós temos que confiar no suprir do Senhor de todas as necessidades, porque Ele cumprirá a promessa. Ele cumprirá a promessa. Como Deus fará, só Deus o sabe. Mas Ele fará. Ele mesmo disse ao profeta Isaías, e é uma palavra para todos nós:
Isaías capítulo 41 e versículo 10. Não tenha medo. É aquela mesma palavra que Jesus disse aos discípulos no meio da tempestade. Não tenha medo. Sou eu. Pois estou com você. Aleluia. Não se desespere. Pois eu sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei. E o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha justiça. Aleluia. Por isso, eu me alegro. E a Bíblia diz, e ainda me alegrarei. O diabo às vezes quer ver você se lamentando, se abatendo, e você, como Paulo, na prisão. Sabe, eu imagino o primeiro dia de Paulo na prisão em Roma. E o diabo se apresenta. Oh, por favor, isso não está na Bíblia, isso é invenção minha, tá? O que eu estou fazendo é uma fábula, tá? É uma invenção, é uma história. Ah, o pastor disse que isso aconteceu. Não, não disse que isso aconteceu. Se você falar, puxa a tua orelha. Eu estou imaginando, supondo. Tem gente que escorrega na maionese, deixa eu escorregar na unção, no azeite. Vamos embora na unção. Paulo, primeiro dia de prisão em Roma. O diabo chega e ri. Então, apóstolo dos gentios, você estava me dando trabalho, ganhando muita gente, abrindo muita igreja. Agora eu quero ver abrir uma igreja aqui. E Paulo olha para ele, muito obrigado. E o diabo fica, como? O quê? Perplexo, diz. Eu estava esperando uma oportunidade para escrever algumas coisas, e eu não tinha tempo. Agora eu tenho tempo. Escreveu epístolas, como Efésios. Efésios foi escrito na prisão. Paulo não tinha tempo, Paulo estava com muito trabalho. Deixa-me dizer uma coisa. Quando Deus quer que você faça alguma coisa, e se você não está fazendo, Ele dá um jeito de te frear para que você faça. Não estou dizendo que Deus castigou Paulo, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que a prisão virou uma oportunidade, que todos nós somos abençoados, porque um dia Paulo ficou naquela prisão. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Ria na cara do diabo. Ria na cara do diabo. Lembre ao diabo o seguinte: diabo, no final, até você vai trabalhar a meu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Assim como a cruz cooperou para o propósito de Cristo, que era morrer por nós, e morreu na cruz. E o que era um lugar de maldição, Ele levou sobre si toda a maldição, porque a maldição foi toda no Calvário. E Ele nos abençoou a partir daquele lugar de maldição, aquele lugar maldito. Ele nos abençoou, porque Deus transforma água em vinho. Transformar água em vinho não é mudar o estado da água. Tem muita gente que quer que Deus mude o estado da sua vida. Para mudar o estado da vida, basta mudar
vamos dizer, circunstâncias da vida. E o estado da vida muda. Mais frio, mais calor. Ou a água líquida vira vapor, ou vira gelo. Mas para mudar de água para vinho, tem que mudar a natureza. Não é mais vinho. Perdão, não é mais água. É vinho. É vinho. Deus muda a natureza. E para mudar a natureza, Ele não precisa mudar as circunstâncias, e sim a essência. E é por isso que eu vou me regozijar, porque é mandamento. É por isso que eu vou me alegrar, porque é mandamento. É tanto mandamento como não adulterarás. É tanto mandamento como não roubarás ou não furtarás. É tanto mandamento como honra o teu pai e tua mãe. É alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria sobre alegria. Júbilo, regozijo. E regozijo é algo que vem de Deus. Sabe que a palavra que diz o fruto do Espírito é o amor, e logo após falar amor, diz alegria. Essa alegria pode ser traduzida, sem medo de errar o texto, como regozijo. Porque é alegria no quê? No Senhor. Porque é fruto do quê? Do Espírito. Alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que também pode ser traduzido como longanimidade, que é uma paciência que dura. Porque paciência breve é paciência cedendo à impaciência. Então eu tenho que ter uma paciência persistente. Eu poderia chamar até teimosamente paciente. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão. Retidão é fruto, é característica do fruto. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso dizer que sou cheio do Espírito e não tenho retidão, não existe plenitude do Espírito sem haver plenitude do caráter de Deus em nós. E com tudo isso, eu tenho que me regozijar, eu tenho que me alegrar. Jesus mesmo fala da alegria nos céus. O céu é um lugar de alegria. Com isso eu termino. Você crê que o céu é um lugar alegre? Eu creio que o céu é um lugar alegre. Tem gente que tem uma visão do céu que é um lugar meio assim, paradão, né? Que é tão um lugar silencioso. É o céu. Não fale alto. Você está no céu. Deixe-me dizer uma coisa, existe silêncio no céu, porque Apocalipse diz que houve, mas é um silêncio breve, porque foi cerca de meia hora. Dependendo do temperamento, meia hora é uma eternidade. Houve silêncio, mas o que interrompeu o silêncio no céu? As orações dos santos. Quando eu oro, eu faço barulho no céu. Eu sou o barulho dos céus, orando. Eu praticamente digo, Deus diz, façam silêncio, meu filho está orando, eu quero ouvi-lo. Ouvi-lo bem. Óbvio que Deus não precisa de silêncio para me ouvir. Mas o céu é um lugar de alegria. E a Bíblia diz, assim haverá alegria ou celebração, segunda versão, diante dos anjos. Haverá no céu. Muita gente pensa que então essa alegria, esses cânticos, essa celebração
é feita pelos anjos, mas a Bíblia diz, e foi Jesus que disse, assim haverá alegria diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? É o Pai. Deixe-me dizer uma coisa, o Pai vibra. O Pai se alegra. Falar vibrar é um pouco estranho, mas o Pai vibra. Quando alguém se converte, eu posso imaginar, por favor, mais uma vez, isso sou eu que estou dizendo, isso não está escrito na Bíblia. Se você disser que eu disse que está escrito, eu puxo a tua orelha, porque eu não está escrito. Mas eu posso imaginar, deixe-me ser um pouco infantil. Se converte um e o Pai, uau! Talvez esse seja eu. Uau! Mais um! Anjos, vamos lá! Alegrem-se comigo! Porque mais um se converteu. Aleluia! E de modo que quando são as promessas, é a mesma coisa. Eu estou prometendo dar a você, a você, a você, a mim. E o Pai se alegra. E eu quero me alegrar com o Pai. Não fique fora da festa do Pai. Não seja como o filho mais velho, que disse, eu não entro na festa. Entre na festa, pelo amor de Deus. Vá comer na festa, isso é muito bom comer na festa. Vá rir na festa, vá dançar na festa, vá o quê? Se regozijar. Regozije-se na promessa. Creia mais na promessa do que na realidade ao seu redor. Porque Deus é Deus de promessas. Por quê? Porque Ele é Deus de pactos. Ele é Deus de compromissos. O que Ele prometeu, Ele fará. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos aqui o Teu nome. Nós não queremos, Senhor, andar por vista. Nós não queremos, Senhor, ser movidos pelas circunstâncias. Nós queremos crer inabalavelmente e já nos alegrar pelo que ainda os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, ainda não chegou ao coração humano, mas nós cremos que Deus já preparou. Ele tem preparado. Ele não fará, Ele já fez. Já existe. O que Ele prometeu já é nosso. Ele nos dará. De modo que eu quero me alegrar, eu quero cumprir esse mandamento, alegrar-me sempre no Senhor e tornar esse mandamento um hábito, porque é para ser sempre. Em dias bons, em dias não bons e também em dias ruins, eu me alegrarei. Me alegrarei nele no meio da tempestade. Me alegrarei nele no meio da tribulação. Mas também me alegrarei nele vivendo a promessa. Me alegrarei nele esperando a promessa. Me alegrarei nele crendo na promessa. A Bíblia nos fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como eu iniciei essa palavra, os judeus celebram essa festa como a profecia de uma esperança messiânica. Nós celebramos como cumprimento de uma profecia, porque o Messias já veio e Ele está no nosso meio. Pai, eu oro
para que o Senhor realmente possa trazer a cada um de nós a convicção inabalável do que Ele prometeu, do que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Do que o Senhor fala, o Senhor fará. E assim como o Senhor disse, haja luz e houve luz, o que o Senhor fala na nossa vida, se cumpre na nossa vida, já está cumprido em Cristo Jesus. Todas as coisas, nele temos a realização de todas as suas promessas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento, que você possa examinar-se, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é um memorial, é a celebração da morte do Senhor até que Ele venha. É uma celebração da morte daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, até que Ele venha. Ele voltará. Então, celebre hoje a ceia. Crendo na promessa de Deus. E Ele disse, eu voltarei. Essa frase não é do exterminador do futuro, é de Jesus Cristo. Saibam, eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. E Ele vai voltar. E nós estamos esperando alegremente a sua volta. Aleluia. Segure em mãos o cálice, o pão. Espere até que todos possamos ser servidos para juntos celebrarmos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia, Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és tu fiel. és fiel. Diga. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Passará céu, passará terra, mas a tua palavra não passará. promessas, Deus que não
tua palavra vai se cumprir. Deus é um Deus de palavra. Ele é fiel e é bondoso, e em todo tempo Ele é fiel, e em todo tempo Ele é bondoso. Ele é um Deus de palavra, e a sua palavra Ele nos deu, e em cima da sua palavra Ele deu a sua palavra, que a cumprirá. No dia em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de toda glória. Nós te louvamos, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Ele tem uma nova aliança conosco, e que a Bíblia diz que é uma superior aliança, uma suprema aliança, um supremo compromisso contigo. Deus está comprometido, pactuado conosco, selou essa aliança com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E porventura o cálice da bênção não é o cálice que abençoamos? Que esse se torne em nossa vida cálice da bênção. Bebamos todos no nome de Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra, e cantemos, podemos. Aleluia, Pai. Te louvor. Aleluia, Jesus. Montanhas e vales, desde aos mares, ao sol de teu nome. Levante suas mãos, levante a sua voz, cante na presença dEle. Pela fé, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aleluia, 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 aleluia. Cumpra-se em mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas promessas. Cumpra-se na nossa vida cada uma das suas promessas. Todas elas, nenhuma sequer ficará sem que se cumpra
porque Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir em minha vida, cumprir em tua vida, no nome de Jesus Cristo. Pai, derrama do teu Espírito cada vez mais sobre nossas vidas. Torna-nos cheios do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Porque esta é a promessa que do alto seremos revestidos de poder. Ele é o Paracleto, é a promessa de Deus. Leva-nos agora, Senhor, em paz. Leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um e com toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.